Olha o que temos aqui. Sim, o livro Mágica Visual, do Ian Fries, o João das Senhor Batatinhas. Batatinhas, João das Batatinhas. E como eu já falei para vocês ontem, né, a gente fez uma live, não deu certo por problemas técnicos, mas estamos aqui novamente para estudarmos o segundo capítulo, que é o capítulo de ritual aqui do Mágica Visual. Então, se Pô, tem até você... coraçãozinho aí. Eu te falei que eu botei vários corações, que eu amo esse livro. Então, se você ainda não leu o livro, ou está esperando chegar, né, no caso da minha amiga, a Diana está esperando o livro, não tem problema, gente, porque a gente está aqui realmente para auxiliar todo esse processo de leitura, auxiliar também o processo de estudo mesmo. É um grupo de estudo, então podem participar, podem deixar suas perguntas. Se você não conseguir assistir agora ou quer assistir as outras lives, vai ficar tudo bonitinho no canal de YouTube e depois numa playlist, então você pode fazer aquela maratona que a galera gosta de fazer. Agora, se você já tem o livro na sua casa, então pegue aí na página 29, porque nós vamos começar aí nos rituais. Vamos só então fazer uma prévia do que a gente falou no passado, né, na live passada, para quem está começando agora. Vinícius, o que ele fala aí de semente, de árvore, para gente aí? Então, esse tema da árvore, da semente, é uma coisa que permeia todo o conteúdo do livro, né, do Mágica Visual. E a ideia que ele apresenta é que o desejo pode ser representado como uma semente. Então, o sigilo, por exemplo, é uma forma de semente, mas não é a única forma de semente. Fala que sigilo, a semente é qualquer representação simbólica de um desejo e para que dê frutos e tal, precisa ser plantado. O que a gente vai falar nesse Exatamente. capítulo 2 é como plantar a semente, dentro dessa analogia. O tema da árvore volta lá na frente, quando ele fala de visualização tal, mas nesse momento ele está falando de como fazer um desejo vingar. Pois é, e eu acho muito interessante isso, eu acho muito bonito como ele coloca, ele diz o seguinte, seu som caiu, ele diz que o sigilo, ele é uma cápsula de uma mensagem. Ó. Ele é uma mensagem, então ele contém aquilo ali, o seu desejo. Voltou. Eu achei também interessante que aqui na página 29, ele coloca o sigilo como uma entidade viva, como uma potência, né? Isso é bastante filosófico, que nem eu escrevi lá no artigo da Penumbra, porque ele assim como uma semente de uma plantinha, ele tem seu potencial. Seu som caiu de novo. Voltou. Bom, então ele fala o seguinte, que o melhor sigilo é aquele desenhado da forma mais simples possível. Aquele com forma simples, que você vai conseguir guardar facilmente na sua memória. Seu som. Gente, nós estamos tendo um problema técnico, que é o seguinte, voltou. O som do Vinícius está voltando e caindo, então a gente vai ficar falando assim, som o tempo todo, mas não tem problema. Pode falar, Vinícius. Então, esse tema do. Desculpa, esse tema do sigilo ser uma coisa simples, uma forma simples, é porque, ao contrário do método tradicional que se propaga de magia do caos, de carregar sigilo, ele fala que não é recomendável que. Nem recomendável nem necessário que a pessoa fique pensando no sigilo o tempo todo. Na verdade, ele Sim, sugere que a pessoa entre num nível de exaustão física ou uma forma alterada de consciência qualquer. Ele dá alguns exemplos. E quando ela chegar nesse estado alterado de consciência, ela ocupe toda a mente dela com essa semente, e que é o sigilo. Então, é importante que nesse momento em que você não está muito 100% das ideias, você lembre da porcaria do sigilo. Então, é importante que seja uma coisa simples. Se for complicado demais, corre o risco de esforçar demais a mente. exatamente. O que ele está falando aqui, ele vai dar exemplos sobre como você pode entrar em estado alterado de consciência, ou estado de Uhum. gnose, né? Só que ele não deixa, ele não usa a palavra gnose, mas é exatamente isso. Então, esse é um capítulo que casa muito bem com aquele do Libernur Psiconauta na parte de gnose que a gente falou da outra vez. Então,
Por isso que eu digo que todos os livros estão interligados, porque se você não entende algo por um, você capta logo em seguida no outro. Então é o seguinte, se você vai entrar em estado alterado de consciência, estado de gnose, você vai precisar lembrar do seu sigilo, correto? Então, que seja uma coisa bem simples para que você possa lembrar. E é o seguinte, por que a gente precisa entrar em estado de gnose? Porque ele diz aqui, ó, na página 30, que a Detalhe gente... que ele não usa essa palavra, né, Lu? Isso, ele não usa a palavra. A gente precisa exaurir ou suspender a nossa consciência. Lembra que a gente falou sobre isso? Som. A gente falou sobre... Voltou. A gente falou sobre a questão do sensor psíquico. Lembra que a gente dá o nome de... Galvão Bueno. Damos o nome de Galvão Bueno. Então, justamente por isso, porque é como se fosse o Galvão falando na sua consciência, né? Então a gente precisa calar a boca do Galvão, lembra? Cala a boca, Galvão! É exatamente isso que é o estado de alterado de consciência. A gente manda o Galvão calar a boca. E daí ele dá várias ideias aqui de como você consegue atingir isso. Por exemplo, fazendo longas caminhadas na natureza. Som. O Batatinhas preza Voltou. muito pelas técnicas xamânicas, né? Então, esse lance da caminhada pela natureza é uma das formas de você conquistar exaustão do corpo. Ele coloca outros exemplos aqui, mas essa é uma forma clássica. Sim, nossa, você fazer... Lá no Rio de Janeiro tem lugares belíssimos, né? Pra andar, caminhada de 6 horas. Você chega, depois de caminhar tanto, você chega no pico de alguma montanha e olha para aquela... Você realmente chega num estado alterado de consciência, olhando para aquela... E ninguém precisa saber que você tá nesse estado alterado. Se você já tem o sigilo guardado na memória, assim que você percebe que você está nesse estado alterado, você pode se lembrar de sigilo. Né? Essa é a ideia. Ele fala também, Lu, que o sigilo precisa ser comunicado, né? Na terminologia do Batatinhas, se trata do processo não de carregar, mas de transmitir o sigilo, de comunicar ele para o seu subconsciente, para as camadas mais profundas da consciência. E o que ele fala é que esse esforço que você precisa fazer, seja físico, seja mental, é com a intenção de você abrir um buraco nessa armadura mental, que é o Galvão Bueno, para poder lançar essa semente lá dentro. E para ela poder ocupar toda a consciência da pessoa. Sim. Então, ele fala que você pode fazer isso dançando, cantando, fazendo sexo, praticando artes marciais. Qualquer coisa que você esqueça essa sua persona, essa sua personalidade civilizada que ele chama aqui na página 30, né? Então esquece quem você é para que você consiga calar a boca do Galvão e consiga transmitir o sigilo para suas profundezas. Então ele fala, assim como o Peter Carroll no Liber Nu, qual página que é mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Sobre o quê? Sobre gnose. É logo no começo. É logo no começo. Qual que era? 30 e pouquinho, 35? né? Vê 35. 35. Aqui a gente tem que saber até de cor o número da página. Então, aqui lembra do Liber Nu? Que ele faz uma tabelinha? O Peter Carroll faz uma tabelinha falando sobre modos inibitórios e modos excitatórios. O Ian Fries não faz a tabelinha, mas ele fala em modos extrovertidos e introvertidos. E ele está dizendo exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Então aqui a gente vai ver, ó, aqui a gente comprova as coisas, não sou eu tirando da minha cabeça. Ó. De um lado, o Peter Carroll falando, e do outro, o Ian Fries falando. E desculpem que meus livros são todos marcados, porque... então, assim como tem esse lado extrovertido, vamos sair para dançar, vou para balada e tenho o meu sigilo na minha cabeça.
E quando eu atingir esse estado alterado de consciência, eu vou transmitir o sigilo para minha profundeza, tá? Esse é o método extrovertido ou excitatório, como diz o Peter Carey, a mesma coisa. Já o método introvertido, o Fries, o Batatinhas vai falar de crises, né? Ele chama de crises, ou seja, quando você tem muita decepção, dor, dúvida, doença, e você tem já decorado aquele seu sigilo, você pode usar essa dor, essa decepção, essa crise para transmitir para suas profundezas. Uhum. Então, assim, se você é um... Pode falar. Não, não vou falar nada. Então, se você é um bom magista, você vai saber lidar com seus problemas até no momento de crise, né? Ele fala que a crise é um momento propício para você dissolver crenças estagnantes. Exatamente. Mas ele ressalta que, apesar da crise ser uma boa oportunidade para você plantar as suas sementes, né? Inclusive porque é um bom momento para fazer mudança na sua vida, não é bom você ficar correndo atrás de crise. Não deve procurar a crise ativamente porque ela é uma boa oportunidade. Não. A crise vai chegar em algum momento na sua vida, você não deve fingir que ela não está ali e também não deve correr atrás dela. Exatamente. O que ele sugere é que encare as coisas como elas são. Exatamente. Isso eu acho muito importante porque eu vejo gente fazer isso. Não estou brincando. Existem pessoas que realmente acham que a parte do caos é só essa parte de crise. Vou correr atrás do caos, né? E não é bem assim. Ele diz o seguinte, olha, nós não precisamos nos dilacerar para produzir uma fenda onde nosso sigilo pode passar. Então, são duas coisas diferentes. Uma é você já estar na crise e aproveitar dela para transmitir um sigilo, e outra é você buscar uma crise só para isso. Uhum. Bom, já na página 31, ele entra num assunto polêmico aqui agora. Polêmica! Gostamos. Sim, que é algo que eu marquei pra caramba aqui. E eu até botei ontem lá no grupo da Penumbra Livros. Quem acompanha sabe os bastidores todos lá nossos. Uhum. Então recomendo, acompanhe o grupo. Que ele faz uma espécie de crítica a esses magos que querem muita pompa, né? Que querem ir por um caminho que é muito difícil, que é muito árduo, né? Então o cara faz semana de jejum, fica lá 40 dias no deserto, faz juramentos sagrados, longos retiros, pega os Isso é quase um materiais dia de maldade, né, Lu? Sim. Compra materiais caros demais, enfim, fica sem fazer sexo, né? Enfim. E eles não conseguem, e eles se levam muito a sério, eles não conseguem rir de si mesmo. Então aqui ele volta para aquele tema que também é do Libernu, por isso que os dois se casam, parecem Tem no irmãos. princípio a discórdia também, né? Que é interessante esse lance de se levar a sério. Exato, princípio de discórdia. Se eu bem me lembro essa citação, ele está dizendo assim: é uma página que eu não vou me lembrar o número, mas que tem um maguinho desenhado, daquele de chapéu pontudo e tal. E está falando que os magos de todos os tempos sempre se preocuparam muito com a dualidade, masculino e feminino, claro e escuro, noite e dia. Mas ninguém nunca levou em consideração a parte do sério / não sério. Essa dualidade todo mundo sempre cagou. Então, esse é o grande erro dos magos do velho Éon. Exatamente. E o Peter Carroll levou isso em consideração e ele diz o seguinte, e o Fries aqui, o Batatinhas, vai falar, não se leve tão a sério. Essa é a questão. Gargalhe de si mesmo. Lembra do tema da gargalhada? A gargalhada, ela é o foco da magia do caos, né? É óbvio que esse livro ele não é só magia do caos, mas isso está aqui presente também no Batatinhas. Ele vai falar, não se leve tão a sério. Ria de si mesmo. Então ele diz que o ego ele pode ser suspenso
por esse meio da risada, do júbilo, do prazer, do amor intenso. Ele é muito romântico, gente. Ele é Isso também muito tá falando do romântico. Galvão Bueno, né, Lu? Esse Sim, lance de sim. combater o ego e tal. Ele é muito fofo. Eu adoro esse cara. Eu tava Ele... olhando um outro livro, Lu, que eu acho que também conversa com isso daí, que é o Liber Caos, do Peter Carroll também, que ele apresenta as equações que regem o funcionamento da magia. E ele tem uma equação, se não me engano, é a primeira, que explica quais são as chances de sucesso da magia, e tem um fator que se chama fator R, para quem tem um livro dá uma olhada lá depois, que se chama resistência subconsciente. E é importante que esse fator seja o mais baixo possível. Então, essa... todas essas técnicas que ele cita, né, de passar 40 dias no deserto, jejum, isso tudo serve para você diminuir a resistência subconsciente. Mas uma forma mais inteligente de fazer isso, que o Batatinha sugere, é fala direto com o seu subconsciente. Corta essa parte. É aqui que entra o caos, né? Facilitando aí a vida do magista. Significa que tá errado você querer se vestir com pompa e ir lá pro deserto? Não, gente, não é isso que a gente tá falando. Não é isso que ele tá falando. Ele só tá falando que existe outra forma. Exatamente. E aqui ele vai fazer uma crítica também polêmica em relação a drogas, que ele vai dizer o seguinte, que o uso das drogas é um pouco difícil. Então, o ideal é que você já saiba exatamente. Ih, problema? Alô? Acho que perdemos a lua, gente. Bom, vou dar continuidade aqui. Ele estava falando sobre as drogas. Ele fala que elas não são um método exatamente bom para você fazer esse tipo de encantamento. Oi, Lua, voltou? Voltei. Então, ele estava falando que as drogas não são uma parada muito boa para você fazer esse tipo de operação, né? Que é de plantar a semente. Que basicamente, dentro daquela classificação dos 5 tipos de magia que a gente encontra no Peter Carroll, seria o encantamento, né? Sim, sim, Porque é exato. difícil de Ele diz controlar e que etc. sim, é que exatamente. Que você tenha que saber primeiro a quantidade exata que você está acostumado a tomar. Entendeu? Se você usar esse caminho da droga, tá? É isso que ele está falando. E aqui, dando continuidade, existe uma corroboração disso. Ah, agora a Lua parece que caiu de vez. Voltou, ou não. Mesmo assim, vou falar. Isso bate com o Liber Null, que está na página 167, Lua, só para você saber. Página 167 do Liber Null está falando: agentes químicos têm pouquíssimas aplicações nas formas mais ativas de magia, como o lançamento de sigilos e encantamento. É exatamente o que o Batatinha está falando. Sim, São de exatamente. corrente diferente, mas estão concordando 100% nesse aspecto aí. Não significa que a gente está condenando o uso de Não drogas use aqui, drogas. né? Tô condenando, Não? sim, seu drogado. Ok. Daí ele vai falar também uma parte que eu gosto muito particularmente, que tem a ver com a minha pesquisa do livro que eu quero escrever, que é a parte dos sonhos lúcidos. Né? Que ele fala, por exemplo, o momento em que você está aberto para conseguir ter essa fenda e entrar na sua profundeza são nas fases alfas, nos períodos semidespertos ali, ou que você está numa espécie de hipnose leve, né? Daí ele vai citar algo que ele chama de tempo mágico. Realmente, quando você tá numa fase meio hipnótica, que você tá ali caminhando quase dentro do Demos Oneroi, né, que é a parte dos deuses dos sonhos, o tempo mágico é diferente. E segundo ele, não há como você se esforçar para encontrar esse tempo mágico. Ele vai chegar por conta própria. Não tem como você produzir isso. Mais uma coisa que tem um crossover aí dos livros, né? No Renascer da Magia, o Kenneth Grant fala bastante sobre o método da John Fortune. E ele fala que uma coisa que a John Fortune desenvolveu intuitivamente desde que ela era muito nova é exatamente isso, do uso do tempo mágico, dos sonhos lúcidos / devaneios e sonho acordado, né?
Eu peguei até uma citação aqui, que na edição nova está na página 189, que é: a imaginação desempenha papel dominante no ocultismo. Fortuny aprendeu como usar o devaneio e, ao controlar esses devaneios, desenvolveu o poder de influenciar eventos objetivos. Exatamente desse método que o Batatinha está falando aqui. E, na verdade, ouso dizer que esse mesmo conteúdo que você está falando tem em quase todos os livros, se não todos os livros que eu li da Penumbra até agora. Uhum. A questão dos sonhos. Tem no livro do Peter Gray. Tem o Peter Carroll fala sobre os sonhos. É que a maioria, Lua, desculpa te interromper, é que a maioria fala do sonho quando você está dormindo. E aqui, especificamente, o Batatinhas e o Kenneth Grant estão falando do sonho acordado, daquele estado semi-desperto mesmo. Sim, mas o que eu queria falar e que o Peter Gray fala bastante também, que me chamou muita atenção, é a capacidade que o magista tem de sonhar e de trazer esse sonho para a realidade, que eu acho que faz uma ponte com o que você está falando. Tá. Uhum. Entendeu? Eu acho isso tudo muito lindo. Enfim. Sim, ele fala, ó, o sonho lúcido ou os olhos e a mente aberta, durante o qual o tempo parece parar, ou seja, é um tempo mágico, porque parece que está tudo parado, e a consciência abraça o ambiente com uma lucidez intensa. Uhum. Então esse é um tipo de gnose, um tipo de alterado de consciência. Tem um relato clássico disso do próprio Crowley, né? Que ele estava na câmara do faraó, lá dentro da pirâmide, da grande pirâmide de Gizé, junto com a esposa dele na época, a Rose, e ele resolveu fazer um encantamento. Ele estava muito de bobeira, assim, ele não estava praticando magia na época, e ele decidiu só fazer um encantamento só para dar um chance ali, para posar de gostosão com a mulher. E ele falou que no meio da parada ali, ele entrou num estado que parece que tudo ficou iluminado, tipo, tinha uma vela só iluminando a câmara do rei, e ele falou que parecia que a luz vinha de todos os lugares. Ele apagou a vela e continuou lendo o papel, tipo, no escuro total. Quer dizer, tava viajandão, não tinha luz nenhuma saindo da parede. Ele tava loucaço, mas esse é um relato bem documentado que tem de uma viagem lúcida / semi-desperta. Não, é incrível a potencialidade que você tem, uma vez que você consegue entender isso, enfim. Uhum. Você se transforma realmente, você melhora muito a sua magia quando você sabe lidar com a lucidez do sonho. Na página 32, ele vai falar qual que é a fórmula básica para transmitir o sigilo. Uhum. Qual que é a fórmula básica? Eu anotei, sou malandro, não vou falar com minhas palavras. Anotei aqui. A fórmula básica é bastante simples. Esvazie-se, faça contato com as profundezas, abrace o sigilo, permita que ele submerja, feche a fenda e depois esqueça. Exatamente. Então, analisando passo a passo aqui, esvazie-se é aquela parte que a gente já falou, de entrar no estado alterado de consciência. Ou seja, calar deixar a boca do Galvão. Isso, calar a boca do Galvão. Fazer contato com as profundezas depois que o Galvão tiver com a boca calada, você entra, tipo, acessa aquela parte subconsciente que está ali, que você está tentando chegar desde o começo. Abraço o sigilo é deixar o sigilo ocupar toda a parte lúcida que você tem da sua consciência. Permita que ele submerja. Oi. Seu foco tem que ser total no sigilo. Uhum. Ele tem que ocupar todo o seu ser, né? Durante um segundo. Exatamente. É por isso que muita gente fica falando assim, eu quero fazer, por exemplo, isso pelo método sexual. Posso ver pornô? Vai lá ver pornô, depois mas aqui tá falando, abrace o sigilo. Você tá querendo abraçar outra coisa, e não o sigilo. Uhum. Então, assim, poder ver pornô é sua, mas em que momento que você vai abraçar o sigilo que nem tá escrito aqui? Eu gosto do jeito que o Sper descreve o método sexual para carregar sigilo. Ele fala que você tem que fazer sexo com a atmosfera. Nossa, eu concordo 100%. Então, e permita que ele submerja. Uhum.
Que é basicamente deixar ele chegar lá no fundão da sua consciência, sem lutar contra isso. E ele fala, não sei se é nesse capítulo ou se é mais adiante, que nesse momento, às vezes, acontecem eventos inesperados com a sua fisiologia, pode dar uma tremedeira, pode, né, suadouro, etc. Faz parte não lutar contra. Fechar a fenda, ou seja, encerrar esse estado alterado e depois esquecer. Continua levando a vida. Meu telefone, coisa boa. Não vou atender, não. E o que ele fala também é o seguinte, de novo ele vai falar que você não precisa se crucificar, né? Na verdade ele está citando, ele está citando o Spare aqui, quando ele diz, você não precisa se crucificar, ou seja, você não precisa fazer nada muito extraordinário, não precisa fazer nada muito... A gente falou isso ontem, mas não falou isso hoje, né? Esse capítulo e o método do Batatinha de forma ampla é fortemente baseado na metodologia do Spare. Sim. E, na verdade, pegou essa metodologia do Spare e fez uma releitura dele. Mas tem uma influência grande, não dá para negar isso. E eu acho muito interessante, no caso, o Mágica Visual ter sido publicado antes, porque, honestamente, ele é muito mais fácil de entender do que o Spare. Uhum. É o que eu acho. Acho que se eu... voltou. Então, chegamos em como transmitir o sigilo. Agora ele vai falar exatamente essa fórmula que ele deu aqui, basiquinha, só que de um jeito mais bem escrito. No sentido de, assim, ele vai demorar um pouco explicando como transmitir um sigilo. Primeiro, devemos estar vazios para receber esse sigilo, né? Então, é o que a gente falou do calar a boquinha do Galvãozinho. Depois, vamos manter todo o foco no sigilo. Então, ele diz o seguinte, sinta-o profundamente, isso é o bastante. Mantenha a sua mente vazia, sua consciência focada no sigilo. É por isso, meus caros, minhas caras, que eu acho que o treinamento do Liber Psiconauta é tão importante, porque tem muita gente que tem realmente uma dificuldade em deixar essa mente vazia, né? A pessoa está lá caminhando no meio da floresta e ela é incapaz de calar a boca do Galvão. Ela está caminhando, mas está pensando na conta que ela tem que pagar, na prova que ela tem que fazer, na conversa que teve com não sei quem. Então ela vai pensando e não se cala, sabe? Ela não consegue parar para ouvir o canto do passarinho, ouvir a borboleta, ouvir sei lá o que. Ela não consegue nem ouvir o que está ao redor dela e muito menos esvaziar a mente. Uhum. Então, o treinamento do Liber Psiconauta, que a gente já falou sobre esse livro nas outras lives, ele é importante por isso, porque ele vai te auxiliar a você que não consegue meditar, não consegue visualizar nem nada, nessa parte de manter sua mente vazia. Na verdade, isso não é só o Libernu, né? Se você pegar qualquer roteiro de treinamento, ele ressalta pra caramba a necessidade de você saber silenciar a mente. Isso inclui aqueles mais como eu vou dizer, que é menos levados a sérios, né? Tipo, o Pop Magic do Grant Morrison ressalta isso. O Manual de Campo do Psiconauta lá do Blue Fluke ressalta isso. Tipo, uma parada que é em quadrinho, é para qualquer um entender, fala, cara, se tu não souber meditar, você tá na vala. Exatamente. Então, a meditação, ela é o primordial. Aí, então, vou deixar uma dica aí para você que não tem muita dificuldade. Não precisa realmente ir para o meio da floresta ficar meditando lá. Você pode, na sua casa, baixar um aplicativo, neste momento, no seu Android ou no seu Apple Store, e você vai começar com esses aplicativos, eles foram produzidos para te auxiliar nisso. Então, você começa 5 minutos com meditação guiada. 5 minutos, cara, o aplicativo ele vai ter um relógio. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho dificuldade. Então, é muito mais fácil para saber que o relógio vai tocar, entendeu?
Você não precisa ficar agoniado, né? Será que já passou, tal? Será que eu tô aqui há 3 horas? Porque realmente, às vezes, quando você entra em estado alterado, é aquela questão do tempo mágico. Parece que você já tá há 3 horas. Parece muito tempo. Então, quando você coloca o seu despertador ali, você tem essa segurança de que você não vai atrasar, de que, enfim, de que alguém vai te despertar. Então, esses aplicativos, eles são bons também porque eles te auxiliam, eles vão te premiando. Então, à medida que você vai passando de fase, é como se fosse um videogame, você vai melhorando na sua meditação. Então, eu gosto muito bastante aí também, quem gosta de usar a tecnologia a favor da magia, fica essa dica para vocês. Eu tenho uma outra dica para dar, independente de aplicativo, de qualquer coisa, para quem está começando a meditar. Você não precisa, para praticamente nada na sua vida, meditar por horas a fio. Eu digo, isso é uma opinião minha, não está escrito em lugar nenhum que eu tenha lido, que 20 minutos meditando legal é suficiente para praticamente tudo. Assim, 99% das coisas que você for fazer. Exatamente. Então, se você conseguir meditar bem durante 20 minutos, é mais do que suficiente. Não precisa se esforçar. Mas, tipo, vou ficar 1h30, vou ficar 3 horas. Esquece isso. Bobagem. Exatamente. E outra coisa também, outra dica que eu dou, e que eu acho que isso no treinamento do Libernu eu achei bem legal, é que o Peter Carroll deixa claro, você não vai conseguir ficar com a mente vazia o tempo todo da meditação. Uhum. Não é que você vai sentar a sua bundinha ali e você vai entrar em estado alterado de consciência, gente. Não é isso. Às vezes você vai conseguir alguns segundos, alguns minutos. Minutos é bom pra caramba. Pois é, fica tranquilo, tá? Porque, na verdade, a magia ela vai acontecer ali em questão de segundos. É por isso que o Batatinha está falando sobre você já ter o sigilo decorado. Uhum. E ele fala muito também sobre você exaurir esse raciocínio consciente de outras formas, né? Porque ele sabe que meditar é difícil, então ele sugere a exaustão física e tal. Exatamente. Então, aí a gente já tá aqui, ó, no foco no sigilo. O que ele fala? Você tá lá focado no sigilo. Permita que sua consciência se funda nas linhas. Sinta a forma. Instile sem ciência na semente. O que ele tá falando aqui? A gente precisa dar vida a essa semente. Porque desenhar qualquer linha, qualquer coisinha, não significa nada. A magia acontece quando o magista é capaz de dar vida àquilo, né? Então, você tem que manter a sua consciência suavemente no sigilo, calma e relaxada, e você precisa, o que é o mais importante? Evitar... Cãibra. Aqui a gente tá... Por que isso, Vinícius? Por que evitar a cãibra é importante? Olha, ele fala que evitar cãibra é importante porque eu acho, tá? Que se você tá tendo cãibra é sinal de que você se esforçou demais. E não é para ser um negócio extenuante. É por exaustão? É por exaustão. Mas não é para forçar a barra. Se você tá tendo cãibra, você tá forçando a barra e você tá fazendo errado. Você tá passando um pouquinho do ponto. Exatamente. Então, por isso que ele fala sobre as cãibras e a gente fica brincando com isso no grupo. É que no primeiro e no segundo capítulo ele fala demais de cãibra. Depois ele dá uma baixada na bola. Sim. A Lívia tava lendo esse livro falando, caramba, tem que alguém dar uma banana para esse homem. A Lívia é muito engraçada, gente. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui, Lua. Eu identifiquei um conflito aqui do Batatinhas com o Peter Carroll. Até agora eles estavam concordando e tal. Tem uma parada que eles discordam. Eu quero saber a sua opinião. Eba, diga aí. Vamos lá, na página 33, Batatinhas fala assim, as linhas, ele falando do sigilo, né? As linhas do sigilo, entre aspas, podem parecer se mover, o papel pode esmaecer ou ficar radiante, a forma pode ficar fora de foco, a visão pode ficar dobrada ou qualquer outra coisa. Já no Libernu, Peter Carroll, página 18, ele fala. Uma forma simples. Ele está falando sobre concentração no objeto. É isso? Não, concentração na imagem. Fala que uma forma simples, como um triângulo, círculo, quadrado, cruz ou crescente, é escolhida e mantida no olho da mente, sem distorção pelo maior tempo possível. Então,
O Batatinha está falando que distorção é normal e o Carol falou que a distorção tem que ser evitada. O que você acha? Eu adorei você ter entrado nisso, porque eu pensei a mesma coisa quando eu li. Eu falei, caramba, aqui estão se contradizendo. Choque de monstros. Choque de monstros. Olha, eu vou ficar com Batatinhas. Vou ficar com Batatinhas. Por que isso? Porque o Batatinhas é muito romântico, ele é muito... Ele pega essa coisa meio da infância, de ir pro meio do mato fazer os sigilos no barro, etc. E tal. E eu lembro que essa coisa de ver as formas se moverem, as imagens ficarem meio estranhas e tal, era algo que eu tinha muito em estado alterado de consciência quando eu era criança. Eu ainda tenho hoje, só que o treinamento do Peter Carroll meio que deu uma barrada nisso. Eu tentei, parar com isso, porque o Peter Carroll tá falando para parar, então eu vou tentar o método dele. Só que eu acho mais interessante, magicalmente, ficar com o método do Batatinhas do que do Peter Carroll nesse caso. Porque eu acho mais... não sei, eu sinto mais prazer olhando para um sigilo que eu vejo que parece que está criando vida e se mexendo, do que um sigilo completamente paradinho e tal. E outra coisa também é que nos aplicativos de tecnomagia, trazendo de novo aqui tecnomagia para o assunto, tem uns aplicativos em que depois que você cria o seu sigilo, você tem a opção de transformá-lo em GIF. Então tem GIF 3D, tem GIF que fica piscando, e eu, como sou dessa geração mais jovem que foi criada aí em GIF e coisa piscando, eu acho isso mais legal. Então eu vou ficar com Batatinhas aqui. E você, o que você vai ficar? Eu vou falar o seguinte, eu acho que o método do Peter Carroll de deixar tudo paradinho é ótimo como treinamento. Isso é o que você deve almejar, mas se na hora da prática acontecer o que o Batatinha está falando, eu acho que você deve deixar rolar. Sim. Mas eu acho que se você simplesmente não se importar com isso nem enquanto você está em treinamento, eu acho que isso enfraquece um pouco a técnica. Porque eu escrevi no meu diário mágico lá do treinamento que acontecia comigo. Acontece comigo. Então, mas que eu tava tomando isso como um erro. Mas se o Batatinha falou que tá legal, tá liberado. Eu só preciso conectar aqui. Vai falando aí rapidinho que eu preciso conectar isso aqui que saiu aqui rapidinho. Tá bom. Só um minuto, Vinícius, que eu acho que eu já conectei, mas eu acho que seu som parou. Tá. Voltou, né? A parte que ele fala de esquecer é a parte de ignorar o desejo original. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é a possibilidade que você tem de, enquanto você está lá fazendo o seu trabalho, você lembra involuntariamente daquilo que era a sua intenção originalmente. E ele fala assim, cara, se engane. Você pode simplesmente dizer para si mesmo que o objetivo não era aquele. Essa é a melhor, por mais que seja mentira, conselho. eu achei isso genial. Eu acho que essa é a maior lição que eu tirei desse capítulo todo aí. Eu concordo que é o melhor conselho que ele já deu. A questão do seguinte, que o ego, ou seja, o Galvão Bueno, ele vai toda hora tentar interferir, ele vai toda hora tentar fechar o seu portão, ele vai toda hora falar que você está errado. Mas se você evitar as câimbras e manter a consciência no sigilo, você vai conseguir tranquilamente fazer a sua magia. Outra questão que ele fala também é que a forma do sigilo ela é muito importante. Na live passada a gente falou muito sobre isso, sobre correspondência mágica, sobre algumas formas que ele dá, formas básicas, tipo triângulo, quadrado e círculo, o que cada uma significa, que você pode incorporar no seu sigilo, na hora que você for fazer o seu sigilo e tal. E ele diz o seguinte, que é importante para você lembrar disso tudo, e também é que que o medo, que o Galvão Bueno vai toda hora tentar colocar medo em você, colocar ansiedade, você vai ficar ansioso, o sigilo tem que funcionar. Isso é normal. Só que procure
se focar na forma. Por isso que quanto mais bonitinho for o sigilo, mais fácil fica. Então tem muita gente que faz uns sigilos que, nossa, assim, eu fico até com... A pessoa me pergunta, o que você acha disso? Primeiro que eu nem tinha que estar vendo alguns sigilos, eu nem tinha que estar vendo. Mas enfim, o que você acha disso? Eu olho assim e falo, gente, mas como é que você consegue transmitir isso para sua consciência? Porque são uns rabiscos tão loucos, assim, que eu falo, não, tente ser simples e tal. É tipo o negócio da Apple. Lembra que o logo da Apple começou com uma coisa super rebuscada, né? Hoje já é uma coisa que qualquer um bate o olho já sabe o que significa. Uhum. Essa é a tendência de qualquer logo, na verdade, né? É se melhorar cada vez mais. Bom, já estamos quase chegando na parte de ritual. Se você está gostando dessa live, compartilhe essa live com seus amigos e comente aí também. Tem alguma pergunta interessante aí que a gente já possa fazer nesse momento? Eu não estou olhando muito para as perguntas porque elas derrubam o meu microfone, mas vamos ver aqui. Não, então deixa que eu vejo. Tá. Olhar por aqui é muito chato. Peraí, deixa eu abrir. Eu tento ver aqui. Ok, a gente já está quase chegando na parte de ritual que ele dá aqui. Eu só acho muito legal porque às vezes ele tenta mesclar um tipo alterado de consciência com o outro. Então, como esse é um livro sobre xamanismo freestyle, ou seja, ele vai estar sempre falando sobre da perspectiva de um xamã, ele fala, por exemplo, que você pode fazer o estado alterado de consciência pela excitação, por exemplo, ficar balançando o corpo, fazer o tremor xamânico, etc., porque isso vai limpar todas as passagens de sua consciência, ele vai controlar a profundidade do seu transe. Depois disso, a tranquilidade vai deixar a mensagem passar para suas profundezas, que é isso que a gente quer o tempo todo, né? Esse é o objetivo. Uhum. Então, por fim, o sigilo deve ser ignorado e esquecido. Como o Vinícius falou ali, você pode simplesmente fingir que está ignorando. Você não precisa deixar de recordar o sigilo. Você pode simplesmente fingir que está ignorando. Posso falar as perguntas aqui? Tem sim. Vamos lá nas perguntas. Primeiro que o Rogério está aqui ressaltando que o SPER realmente é mais complicado de entender. Não poderia concordar mais. O SPER, assim, os escritos do SPER, todos eles são seminais, importantes pra caramba para você entender magia do caos, mas vou te contar que você precisa ter alguém para te ajudar a entender, seja algum outro livro ou alguém que manje do assunto. Uma parada que eu recomendo para quem quer tentar entender um pouco o método do SPER de forma um pouquinho mais estruturada é o capítulo 11 do Renascer da Magia, se não me engano. Lua, a Juliana está perguntando se você sugere algum aplicativo de meditação. Tá, eu acho que a gente escreveu sobre isso. Tem um texto no blog, né? Tem um texto no blog, acho que com mais de um aplicativo sobre meditação. Sim, é um comparativo, se eu bem me recordo. Sim, eu fiz esse comparativo mesmo, porque é uma parada que na época eu tava fazendo muito isso. Agora de nome, deixa eu ver aqui. Enquanto você vai olhando aí, eu vou levantar uma outra pergunta aqui. Tá bom. O Matheus está perguntando sobre experiência com sigilos em tatuagem. Então, Matheus, minha opinião pessoal sobre isso, não é do Batatinhas, é que é muito difícil você esquecer uma coisa que está tatuada na tua pele, né? E se esquecer uma parte importante, temos um problema. Vinícius, posso entrar numa polêmica? Deve? Vamos lá, que essa questão do sigilo, ela é uma polêmica. Mas, por exemplo, aqui, eu sei que você não é fã muito de servidor e tá enchendo o saco, que também é uma coisa que se fala muito, mas a galera curte e, enfim. Uhum. O sigilo de um servidor, ele precisa ser lembrado. Uhum. Porque, por exemplo, se você quiser tatuar o sigilo de um servidor que serve para sua proteção, ele precisa ser tatuado, mas não deixa de ser um sigilo. Então, essa regra, assim, de esquecer o sigilo, ela não é também muito forçada, não? Tipo, muito dogmática, não? Eu acho que ela é mais específica para o caso de encantamento, não necessariamente para o caso de evocação.
Aí, então aqui a gente já tem uma explicação melhor, eu acho, hein? Uhum. Então é isso, gente. Acho que respondemos sua pergunta. Se o sigilo for para encantamento, não faça. Agora, se for para evocar, faça. Ou faça e me conte, né? Sei lá. Eu não tenho É, tatuagem, não sei. pois é. Sou uma pessoa É chata. porque, é porque, na verdade, eu vou ficar aqui com alguns outros autores mais contemporâneos, talvez, que eles falam que essa questão do sigilo ela é muito complexa, né? Depende muito de cada caso, do que você quer exatamente, né? É porque cada autor conceitua de um jeito. Por Uhum. exemplo, aqui o Batatinhas ele está conceituando o sigilo e ele o difere da semente. Já eu conceituo o sigilo e como semente. Para mim é a mesma coisa. Para mim, por exemplo, um mudra é um sigilo. Então, se eu posso lembrar do mudra, se eu posso lembrar dos gestos mágicos, tipo, que esse gesto significa prece, estado de prece e tal, então eu posso lembrar de alguns sigilos, não são todos. Uhum. Enfim. O que Polêmica. ele fala é que você não deve ficar lembrando do que o sigilo representa e do desejo que ele incorpora. Porque isso aí alimenta a sua ânsia de resultado e estimula a sua parte subconsciente que quer que aquilo fracasse. Estimula o Galvão Bueno, né? Ao Estimula o invés de Galvão você Bueno. calar o Galvão Bueno, você tá ali. É, nisso eu Exato. concordo plenamente. Então ele dá um exemplo de ritual, mais um coraçãozinho aqui, porque eu amei esse ritual. Tudo que eu gosto muito, eu boto um coraçãozinho. Que é o seguinte, muita gente fala assim, tá, você falou demais, mas e a parte prática? Tem nesse livro? Tem muita parte Sim. prática. Inclusive, elas estão marcadas em cinza, assim, é bem fácil de você destacar no texto. Tá vendo? Tá vendo? Uma É uma caixinha box cinza. aqui, uma É. caixinha. Então, assim, eu não quero. A gente também não quer passar o livro inteiro para vocês, né? Porque, pô, também não dá. Mas só um exemplo aqui, pincelando o que ele vai falar, é o seguinte: ele diz o seguinte, já que nós somos xamãs, então nós vamos ir para um lugar mágico. Nesse lugar mágico, a gente vai a pé, então a gente vai se exaurir, vai chegar em estado de exaustão. Ele sugere que nesse caminho a pessoa vá cantando, repetindo um mantra, alguma coisa, né? Para Sim, tornar uma a vez. jornada mais mágica. Quer dizer, não enfia o fone de ouvido e vai ouvir a música da Beyoncé, cara. Não faz isso. Da Não é Beyoncé. que seja ruim. É que Eu não entendo. é o seu objetivo, cara. Você tem que estar com a sua Não, mente focada naquilo que você está fazendo. exatamente. O seu objetivo nesse momento em que você vai incorporar o xamã é você ir a pé, prestando atenção no caminho, prestando atenção nos sons que você vai ouvir da natureza. Né? Então, realmente, a questão do fone de ouvido não é boa. É que o Uma caminho já vez. é parte do trabalho, na real. Exatamente. É para você se exaurir, chegar em estado de Uhum. exaustão. Uma vez que você vai chegar lá, você vai abrir o ritual, você vai fazer uma purificação. Também não vamos falar o livro todo, que é sacanagem. Mas enfim. Você vai deixar o seu livro, o seu sigilo ali do seu lado. E vai alternadamente, esse é o método xamânico, né? Fazer música, ou seja, batuque, e entrar em silêncio também. Blá, 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 blá. Não, cuidado com a cãibra. Cuidado com a Importante. cãibra. E daí você vai, nesse processo xamânico, nesse lugar especial, entrar em estado alterado de consciência cada vez mais. E daí você vai transmitir o sigilo da maneira que a gente falou aqui, né? Os métodos que a gente falou. Depois você vai libertar o sigilo. Como é que você vai libertar o sigilo? Você vai dar um beijinho nele, você vai enterrar o seu sigilo e colocar umas flores por cima. Este é o método xamânico. De novo, estamos falando de xamanismo e magia do caos aqui. Aí você vai agradecer, você pode ficar em pé, dançar ali, etc. e sair. Se Eu você coloquei nas quer minhas entender. observações, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, tchau. Enfim, se você quer entender melhor como ele falou passo a passo desse ritual aqui, que é só um exemplo, tá? Leia o livro que tá o passo a Tá passo direitinho detalhadinho. do ritual.
que aqui a gente não tem como também passar tudo o que está no livro, né? A gente faz só uma pincelada. Uhum. Bom, aqui, romântico. Botei romântico. Que ele vai falar sobre magia sexual. Eu achei muito interessante porque ele foi muito romântico para falar sobre magia sexual e me lembrou um pouco do Dudu. Uhum. Lembrou o Lomilu do Cat. Porque o Lomilu do Cat é um telemita monogâmico que já está há décadas já com sua esposa. E é muito legal seguir os dois nas redes sociais, porque eles se amam pra caramba, né? Saúde. Obrigado. E daí, pro Batatinhas, a magia sexual, ela precisa ser feita com amor. Na hora que eu li aquilo, eu falei, Batatinha. Na real, ele fala umas obviedades, né? Que ninguém pensa e ninguém escreve. Qual? Que são... É importante que o objetivo da magia sexual esteja de comum acordo entre os participantes e que todo mundo saiba o que está acontecendo. Exatamente. Então ele diz o seguinte, que os diários do Crowley não são uma boa... Na verdade, é o contrário, né? Ele fala que os diários do Crowley são um exemplo de como não fazer. Exatamente, não são um bom exemplo. Esse cara tá fazendo tudo errado. Tá fazendo errado aqui. Polêmica! Uhum. Com os telemitas. Aí eu achei muito romântico. Porque ele diz o seguinte... Ele é meio telemita também, né? Mas ele não é... Ele é. Mas o Dudu também é telemita. Ele não é fãzão do Crowley. Mas o Dudu também é telemita e o Dudu também tem essa coisa monogâmica ali, né? Uhum. Então, aqui eu achei romântico, achei bonito, mas eu tô mais pro Crowley do que pro Freeze. Não que eu acho que... A implicância do Freeze é que o Crowley pegava prostituta, não avisava o que estava rolando, fazia a parada dele e tchau. E que aí o essa Freeze... é a reclamação. E o Freeze diz que isso é uma masturbação de má qualidade. Exatamente. Nossa, isso que é polêmica, cara. Polêmica, choque de monstro. Então, daí que ele fala do orgasmo nisso. Que o orgasmo ele tem que ser atingido em comum acordo e com as pessoas se amando. Então ele vai falar de amor, por isso que ele é romântico. Para mim, na minha opinião pessoal, não é necessário. Mas enfim, eu gostei de ler, que eu achei ele muito romântico. Aí ele vai falar o seguinte, uma coisa muito importante agora, que a galera que fica, poxa, eu vejo todo mundo fazendo sigilo, dá certo com todo mundo, só não dá certo comigo. Porque ele diz o seguinte, o sigilo tem a questão, não é uma plantinha, ele não está comparando com uma semente, então é que nem uma semente, cada semente ela precisa ser plantada em solos específicos. Então o sigilo também precisa ser plantado em solos específicos, não adianta querer colocar o sigilo num local em que ele não vai se desenvolver. E ontem você falou uma coisa legal, que é a questão do inverno. Às vezes você planta algo no inverno e você precisa esperar o verão para que aquilo floresça. Às vezes vai rolar, mas não vai rolar naquele momento, né? Exatamente. Então, essa é a ideia ideal, é você saber exatamente com o que você está lidando. Inclusive na página 36 ele fala que um erro comum na concepção dele são esses magistas que ficam repetindo 1 milhão de vezes, cada vez com mais intensidade, as operações para que um sigilo funcione. Ele é da opinião de que não, você pode fazer uma vez só e se fizer direito, relaxa e espera. E, na verdade, quando você está repetindo sua magia 1000 vezes, você está estimulando o Galvão Bueno dizendo que você não vai conseguir. Exatamente. Então não tem necessidade. Só esperar. Só esperar. Que ele diz, uma semente plantada no solo errado não consegue se desenvolver. Um sigilo plantado sem condições não consegue se desenvolver. Então por que ele está falando isso? Oi, pode falar. Porque às vezes você quer fazer a porra de um sigilo para ganhar R$1 milhão. Como é que isso vai ser possível? Você tem solo, o seu solo ele é fértil o suficiente para que este sigilo se desenvolva? Essa é a questão que você deve se fazer, entendeu? Quando ele diz aqui. Outra coisa que ele fala é que
definir a intenção desse seu sigilo é muito importante, porque se não estiver de acordo com a sua vontade, ele não fala de verdadeira vontade no sentido telêmico, a parada não vai rolar. Exatamente. Então, Por quê? é importante você ter muito claro para você mesmo se aquela parada está de acordo com a sua vontade ou não. Se tiver, beleza. Se não, temos um problema. Exatamente. Concordo aqui 100% com ele. Então ele fala. Ele fala muito também dos nossos eus conscientes, e aqui eu sempre lembro da Lívia, e ela chegou. Oi, Lívia! Oi, Lívia! Ela chegou aí, porque, falando de novo, ela falou sobre isso no Magicando. Eu achei super divertido, né? Que existem vários eus, como se fosse num condomínio, e que cada um fica no andar, enfim. Achei bem legal. Assista um episódio do Magicando sobre o Mágica Visual, porque é um dos meus episódios favoritos. Então, ele diz o seguinte... É incrível que a gente fala... Seu som caiu. Nesse episódio do Mágica Visual, do Magicando, a gente fala isso que a gente vai falar nas nossas próximas 12 lives, 13 lives. A gente soca isso tudo em 2 horas. Exatamente. É uma loucura. Então, ele diz o seguinte, que os nossos eus conscientes normalmente são o maior obstáculo para a manifestação do sigilo. Tá? Então... Se o sigilo for colocado e encontrar o seu caminho, ou seja, de acordo com a sua vontade, num solo propício, lembra da questão da semente? Ele vai se manifestar, gente. É só uma questão de tempo. Uhum. Bom, cara, eu acho que... Mais o que a gente pode falar? Ele diz o seguinte, uma coisa bem, bem importante. Uma dica para você que não sabe se o sigilo está funcionando ou não. Ele diz o seguinte, quando o sigilo ele é um corpo estranho, ou seja, ele está num solo que não pertence a ele vai ser expulso desse solo. Isso vai acontecer com pesadelos, crises, em que você vai começar a viajar nos cantos mais obscuros da sua mente. Por quê? Os deuses escuros, ele está falando aqui, eles não estão te punindo porque você desejou algo que não tem a ver com o seu solo. Eles estão, na verdade, te purificando. E o jeito que eles fazem isso é através de pesadelos, sonhos. Nossa, eu tenho até que marcar isso pro meu livro, peraí. E ele fala uma outra coisa interessante, que é, às vezes, a forma como um sigilo vem a se realizar é fazendo você perceber que você não queria aquilo que você pediu. Sim, nossa, essa é outra parte super importante também. Vai falando aí que eu tô só marcando aqui pra não esquecer. Eu tô olhando aqui minhas anotações, mas eu acho que a gente matou agora. Seu som caiu. Acho que a gente falou tudo. A gente falou tudo porque agora é só ele falando a mesma coisa, só que de um jeito mais... Faz o resuminho de fim de capítulo, né? Resuminho mesmo. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Não. Tem um monte de gente falando boa noite e tal. Pergunta. A Lívia tá perguntando se esse lance do pesadelo é a bad trip. Também, né? Pode ser visto assim, né? Nossa. Mas bad trip tem a ver com Dorgas e o Batatinhas é membro honorário do ProErd, então acho que não. Bom, eu acho que a gente já matou tudo. Aqui, então, estamos estudando, então, o Mágica Visual. Este foi o segundo capítulo de rituais. Você viu aqui a quantidade de riqueza você tem num só capítulo. Eu acho que ele mata aqui várias das dúvidas que o pessoal tem com sigilos logo nos primeiros 2 capítulos. E o mais impressionante é que não são capítulos de 40 páginas, né? São os capítulos curtinhos e... Mas com muita informação e muita prática também, né? Então, se você quiser comprar o livro, por favor, entre na nossa loja, tá? Penumbra Livros. Pode pesquisar aí pelo Google, Penumbra Livros, que você vai achar. E tá lá.
Mágica Agora visual. você já deve estar achando na Saraiva também, viu? Ah, sim. Que Quem até quiser, então já foi entregue lá para eles. Agora depende é deles lá. logística das lojas. Então é isso, pessoal. Segunda-feira que vem nós vamos estar aqui novamente falando Qual que é o sobre o tema do capítulo próximo? Desenho Automático. Esse é legal. E aqui, ó, mostrando como é que é lindo o livro, né? Ele é Esse é legal todo. que eu vou falar de como eu não sei desenhar nada e consigo fazer desenho automático. Então, somos dois. Então a gente vai falar sobre desenho automático. Se você não conseguiu assistir essa live toda, vai estar ela toda no YouTube, tá? Uhum. E é isso, vai ser muito legal o estudo desse livro, eu recomendo pra caramba pra vocês. Mais alguma coisa? Não, quem tiver pergunta a mais, coloca lá no nosso grupo da Penumbra Livros. Não na página. Temos um grupo temos que é justamente para fazer esses estudos e comentar sobre os livros e trocar ideia. Então vai lá, exatamente. levanta essa bola e a gente responde do jeito que conseguir. É isso aí, gente. Então, um beijão pra Beijo, vocês gente. e até o próximo vídeo. Falou. Até mais.